Olá! Hoje é dia de falarmos em militância empresarial, política e comunitária. Meu convidado de hoje é um idealista, comunicativo e romântico. Um homem de princípios, apaixonado pela vida, de uma família de peronistas, perros e primeiras damas. Uma família de desbravadores, de grandes políticos conservadores, peronistas e esquerdistas, criadores de cachorros, bailarinas e revolucionários. Natural de Córdoba, na Argentina, foi exilado político naturalizado brasileiro. Filho do seu Guilhermo e da dona Maria Elpidia, é formado em administração de empresas. Desde 1987, o marido da Irenita é morador de Novo Hamburgo e há 28 anos é, com ela, proprietário da loja Mil Coisas. Foi presidente da CDL, vice-presidente da ACI e da Federação, é palestrante e consultor de empresas e participou de 5 administrações municipais em Novo Hamburgo. Esportista, praticou rugby, tênis, natação, equitação e golfe. Hoje o pai do Guilherme Andrés, do Luiz Felipe e da Milena Andréa experimenta a formação das famílias dos seus filhos, sem abrir mão das suas vocações na liderança empresarial, na militância comunitária e na luta política. Hoje teremos uma conversa de peso com Diego Andrés Martínez Agüero. Martínez, não, Diego Martinez, né? Para nós é o Diego Martinez aqui, já está, né? Portuguesado meu sobrenome. Seja muito bem-vindo, grande prazer conversar contigo, Diego. Olha, realmente posso te dizer, Rodrigo, que não é de agora que a gente se conhece, já há algum bom tempo, e estou aqui justamente pelo respeito de teu trabalho, né? Da Simone, da equipe de vocês, e como é importante poder a gente se fazer conhecer melhor, que muitas vezes, né? Eu sempre tive uma admiração enorme por ti, pela tua figura, pelo teu trabalho, enfim, e eu tomei conhecimento de um universo aí nesses últimos dias, desde que eu recebi a tua pré-pauta, e com muito carinho tu nos trouxe também um material que foi alvo de uma revista de grande circulação lá no início dos anos 80, na Argentina, que conta a história de toda a família a partir do vice-presidente da Argentina da época, né? Vice-presidente do Alfonsín, que é um tio, né? Sim. Um tio teu, Sim. que era o Vitor, né? Vitor Martínez. Vitor Martínez, vice-presidente do Alfonsín. E ali toma conhecimento de tudo isso. Uma família que tem bailarina, que tem uma primeira dama do Peru. Foi 2 vezes, né? Alan Garcia, né? Esposo Alan Garcia. Outro vice-presidente da República também. Meu tio-avô, na década de 30. Na década de 30. Sim. O criador dos primeiros dogos argentinos. Isso, uma mistura de 19 raças diferentes, justamente para a caça do javali. Que é um animal lindíssimo e de uma fidalguia fantástica, né? E aí por diante, né? De políticos mais conservadores, sim, até os peronistas da época de Perón, né? Não sim, os peronistas pós-Perón, daquele momento, até esse movimento revolucionário, né? Que eu não posso falar de ti sem contar um pouquinho dessa história, que na verdade foi o que te fez vir para o Brasil. Correto, exatamente. Antes do Brasil, tua família foi uma das fundadoras de Córdoba. Sim, na linhagem, 1700. Jerônimo Luiz de Cabrera, que é o fundador de Córdoba, né? E depois tem algumas linhas na qual vem a nossa família que teve uma ligação, digamos, na árvore genealógica com João de Garay, que foi fundador de Córdoba. Lá tu foste criado, né? Foi uma educação primorosa, colégio sim, de padres. Sim, né? sim. Te possibilitou fazer todos esses esportes que para nós rugby, sobretudo rugby, equitação. Equitação até foi aqui no Brasil, né? Aqui, já sim, foi aqui na sim, Ípica, mas mesmo né? assim, até porque a família sempre esteve ligada também a cavalos, a equitação, né? Mas o rugby e o golfe são esportes que aqui são esportes pouco sim, difundidos, ou não são esportes até que Novo Hamburgo agora está com uma equipe de rugby, eu acompanho, não tive contato com eles ainda. Até vou tentar trazer talvez algum time de lá de Córdoba, ou aquele que a gente né, jogava. Fazer um intercâmbio. Não tenho nenhuma ligação com eles, mas claro que gostaria. Acho que é uma oportunidade também de eu
não é que seja nostálgico, mas é tão bom ver um jogo de... Eu sempre acompanhei os Pumas, que é uma equipe extremamente tradicional. Agora perdeu, ficou vice-campeão, né? Os Pumas do futebol também são da região? Não, os Pumas do rugby. Do rugby, exatamente. Quais são as lembranças mais antigas que tu tem da tua região lá, Diego? De Córdoba? Dom Diego, como eu sempre chamo, né? Sim. E eu mal sabia eu de tanta fidalguia, né? Córdoba é uma cidade, né? É a segunda província de Córdoba mais importante da Argentina. É uma cidade que tem umas serras muito bonitas, lagos. Né? Sempre se caracterizou pela produção industrial. As indústrias de carros sempre estiveram em Córdoba e em Buenos Aires. E também a Universidade Católica de Córdoba, muito tradicional, né? Também onde se formaram alguns políticos da Argentina, né? Até da família, que depois foram políticos, enfim. E em Córdoba tive minha infância, parte da minha juventude, né? E aos 18 anos eu vim para o Brasil, né? Uma efervescência política que tu falou que começou no berço da tua família ali, né? Mas antes de falar disso, eu quero falar um pouco dessa alma do povo argentino. Tu é um cara que ama o Brasil, né? Sim, com Escolheu certeza. Novo Hamburgo Tenho para orgulho. viver, né? Me naturalicei, e tu sabe que quando me naturalizo, é interessante para as pessoas saberem, eu tenho que renunciar à cidadania argentina. Quando eu faço todo o processo, e o Ministério da Justiça do Brasil me chama, até ficou surpreso. E até quando me dão o documento e me naturalizam, o juiz aqui em Novo Hamburgo disse, é tão difícil um argentino renunciar à cidadania. Eu tenho um princípio muito claro. Eu sou uma pessoa sem fronteiras. E acho que a globalização humana, né, que ainda não aconteceu, está acontecendo a globalização política, econômica, mas então eu sou uma pessoa que tenho muito orgulho, fui criado de ter orgulho pelo hino nacional, pelas causas da terra, pelas raízes da terra, né? Então, e vejo que Brasil e Argentina estão desaproveitando uma coisa muito boa, que se forma o Mercosul. E hoje, há pouco tempo já, o Pacífico, com Peru, Colômbia, Chile, Estados Unidos, acho que vão realmente nos criar problemas positivamente, porque vão desenvolver mais rápido. É uma pena, eu quando falo do Mercosul, me entristece, porque não foi aproveitado realmente de termos uma união e uma economia, né? Eu sempre digo assim, o Brasil que precisa hoje? Uma sociedade justa, uma economia eficiente e a política ser pluralista. A partir disso... Né? A Argentina ela é uma nação em que pese viver nos últimos 20 anos vários problemas, né? Vamos dizer aí 20 e tantos anos, né? 25 anos mais ou menos, uma série de problemas. Sim. Uma nação culturalmente muito evoluída, né, Diego? As pessoas que conhecem a Argentina só por esse problema, por greve, por alguma dificuldade que vive hoje, não tem noção do que está falando, certo? Ela tem uma origem. Nós estamos falando de uma Buenos Aires aí que é lembrada como a Londres americana, né? Que se deixa de lado um pouco também províncias muito interessantes na sua economia, no seu desenvolvimento social, político, que é Córdoba, Mendoza, Santa Fé, né? O sul da Argentina, o norte é muito, muito bonito. Agora, a Argentina tem uma origem europeia, né? Ela teve uma influência europeia, sobretudo inglesa, né? As pessoas brincam muitas vezes que a Argentina tem mania de inglês, de europeu. Não é uma mania, são suas origens. Certo. Né? Então, nessas origens vem toda uma cultura. Né? Aqui no Brasil nós temos uma cultura muito mais diversificada, né? Onde as regiões se consolidam com alemães, com italianos, enfim, mas o Brasil, primeiro, é um continente. As suas dimensões, né? É gigante, realmente. Mas ele realmente tem uma cultura mais americanizada, digamos assim, mais liberal, né? Então, já a Argentina, por ser até um país vizinho, né? Ela já é colonizada de uma outra forma, né? E sua cultura se desenvolve dentro... Tem muito da presença do índio também nessa... Sim, no norte da Argentina e algumas regiões do sul, muito menos no sul, porque o fator climático realmente... Não possibilita muito a vida. Até porque o sul da Argentina é uma pena, porque está praticamente desértico,
tem províncias até Terra do Fogo, né, até Ushuaia, mas são províncias digamos, se concentra mais nessas províncias que eu já falei antes, no centro do país. Tu vê essa coisa que o futebol Sim. proporciona como negativo para as duas culturas, para os dois povos? É que nós temos uma coisa assim que... Ou a birra vem de antes, vem lá das... Que povo que gosta de pelear, esse argentino, né? É um sangue um pouquinho meio o gaúcho não é muito diferente, e eu acho que o brasileiro vem na onda do gaúcho, assim, parece. Aí há uma particularidade que eu tenho comentado, até muitas pessoas que estão vendo o programa, Rodrigo, vão se lembrar, algumas pessoas, que eu digo isto seguidamente. Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, ela tem o síndrome do prata. Veja bem, nós temos situações, em todos os sentidos, sociologicamente falando, que nos deixam muito juntos. O que tem aqui? O Inter e o Grêmio. Lá tem o River e o Boca. Nacional e Peñarol. Nacional e Peñarol. Aqui tem, hoje, infelizmente, não concordo que seja assim, mas tem o PT anti-PT, o peronismo anti-peronismo, colorados e brancos. Para resumir, né? Veja como estamos enraizados dentro de uma cultura conservadora, o ser ou não ser totalmente, né? Isso nos traz entraves de desenvolvimento. Estamos fazendo caminhar para trás, Diego? Isso sim. Nos cega, nos tapa? Sim. É uma viseira? Sim. Obstaculiza. Obstaculiza porque aí o desenvolvimento sempre tem que ser em sua amplitude, em sua pluralidade, né? Então, realmente, isso nos cria problemas também, de todos tantos outros, né? Eu digo assim, politicamente temos problemas sérios, mas um dos problemas maiores que nós temos aqui no Brasil, nós temos um problema cultural muito grande, né? E isso se vê, eu em algumas colunas de uma revista aqui da cidade, andei escrevendo sobre temas diversos, e eu coloco isso, né? Como realmente nós temos uma situação bastante decadente, onde a corrupção também vem se originando, que não é só nos governos, é na sociedade como um todo. E nessa coluna eu coloco muito objetivamente que nos pequenos detalhes que você vê muitas vezes o desrespeito para com o próximo, o desrespeito para o ser humano. Você estacionando no lugar indevido, você passando sinaleira vermelha, você deixando o carrinho no supermercado na traseira do seu carro, o taxista te está fazendo dar voltas. Claro que eu nunca tive esse problema em Novo Hamburgo, mas fora de Novo Hamburgo já tive. Até por muitas vezes, quando tu viaja, né, em qualquer lugar do mundo, por desconhecimento, enfim, algumas quadras ou quilômetros a mais. Então, nesses pequenos detalhes, você vê, né, e eu escrevi também sobre a corrupção, citando o Papa Francisco, em 21 de março, ele faz uma apelação, e ele fala, objetivamente, as palavras dele, a corrupção é suja e fede. Esse é um outro atraso que traz para nossos povos, para a nossa sociedade. Tá entendendo? Mas não é só uma corrupção política, é uma corrupção ampla, que se enraizou dentro do povo, entendeu? Então, nesses detalhes que eu vim te mencionando, essas pessoas depois vão ocupar cargos públicos e dão um jeitinho, porque a corrupção é de acordo a seus níveis onde ela está. Essa corrupção é o que fez com que formasse os montoneiros, por exemplo, na Argentina? Sim. Nós estamos falando aí de um movimento revolucionário, né? Numa ditadura que foi talvez a mais sanguinária, talvez Se compara com a da Chile. A do Chile, sim, né? Mas a da Argentina foi truculenta. Foi muito truculenta. Sim. Aquilo te fez perder um pouco da paixão pelo teu país? Ou a gente não pode misturar governos e o nosso estado? Não podemos misturar o governo e a sociedade, né? Mas foi dura, né? Foi dura, sim. 76 foi a ditadura mais dura, porque houve outras ditaduras na Argentina, mas realmente, em um país de 30 milhões de habitantes, nessa época teve o sequestro, desaparecimento, tortura, 230 campos de concentração, em um governo constituído não democraticamente, mas legalmente. Então, aí que tem que traçar os paralelos, tem que ter muito cuidado,
quando se fala nesses... Teu irmão é desaparecido político, né? Eu tenho um irmão desaparecido, eu tenho um cunhado, uma cunhada... Tu acredita que ele tenha sido morto pela ditadura? Sim, até porque os militares já, né, inclusive muitos deles estão pagando as penas e todas essas coisas. E o Grupo Montoneros é um grupo revolucionário, nacionalista, da esquerda do peronismo antigo, né? Ele se origina em uma classe média alta, maiores frequentadores da Universidade Católica. Ou seja, um nível cultural muito bom. É diferente ao conceito dos movimentos que houve no Brasil, né? Os idealismos os mesmos, métodos talvez diferentes, enfim, se origina na Juventude Operária Católica, Juventude Estudantil Católica, né? Famílias, pessoas que renunciam por idealismo, né? E eu fico um pouco constrangido, um pouco triste quando se fala assim, se generaliza de que qualquer idealista, qualquer revolucionário, e agora muito tem se usado, não o termo, mas tem se falado de uma forma muito agressiva, de ódio. Considerando e isso que não tem nada a ver com a corrupção e com as coisas que se faz hoje em dia. Exato, Existe exatamente. muito ideal nisso tudo, Sim, de um mundo melhor sim. e mais humano. Com certeza, Essa é a Rodrigo. essência do negócio. Exatamente, né? exatamente. Isso te trouxe para Novo Hamburgo, para o Brasil. Para o Brasil, porque eu tive em outros lugares. Tu esteve em outros lugares, Sim, né? sim. Andou por São Paulo também. Sim, morei em São José dos Campos, trabalhei na Embraer, bela aí empresa. Foi né? Novo Hamburgo o lugar que escolheu para viver. Eu quero saber o que tu aprontou para o Novo Hamburgo, o que tu anda aprontando por aqui. Logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com Diego Martinez.